Boa noite, então, aos que vão entrando daqui a pouquinho. Boa noite. Boa noite, então, a todos que estão entrando, começando aqui a nossa jornada, tá? Gostaria de, primeiramente, dar as boas-vindas e dizer que é uma honra e uma alegria que vocês estão aqui com a gente hoje, para a gente introduzir, trabalhar sobre esse tema importante e, de alguma maneira, vocês se conectaram com isso e entenderam a importância, tá? Eu sou Carla Martinez Menini Stahlschmidt, para quem não me conhece, médica há 20 anos, professora há 16 anos e autora da metodologia do Medicina e Simbólica, né? Dessa maneira da gente estruturar esses níveis de investigação para entender o que há por trás dos sintomas crônicos, tanto nossos quanto dos nossos pacientes, né? E eu queria começar aqui comentando com vocês que existe, assim, uma divisão bem clara hoje em dois grupos de profissionais da saúde, terapeutas holísticos, quem lida com pessoas de uma maneira geral, certo, gente? Esses dois grupos, eles são aqueles que entenderam que o digital pode ser um canal legal, isso é algo que veio para ficar, tá funcionando, mas eu nem cheguei perto disso ainda, então eu não sei como iniciar esse processo. E aqueles profissionais que já entenderam que o digital pode ser um canal muito bom, pode ser um canal que pode amplificar muito a tua mensagem, né? E amplificar muito o teu trabalho, o teu serviço, de maneira a que você obtenha aí resultados em todas as instâncias, né? Desde com seus pacientes, financeiro, amplificação do teu produto e serviço, tá? Já começaram a fazer alguma coisa no digital, mas não conseguiram ainda, talvez, estruturar ou trazer o seu servir do sutil para o concreto. Eu gosto de usar essa analogia porque a gente trabalha muito com isso aqui, né? Mas com o entendimento de que eu sei fazer meu trabalho, eu sei no que eu sou bom, mas eu não consegui empacotar isso ainda de uma maneira que eu consiga entregar isso para o meu paciente, especificamente no online, mas muitas vezes no offline. Você pode ter já, vamos dizer assim, algum grau de dificuldade ou de ruído no offline, e daí não consegue transportar isso para o online. Isso surgiu a partir de algumas demandas de mentoradas minhas de agora, né? Desse período que eu tô aqui no digital. E aí eu falei, opa, mas espera aí, mas se eu tô abrindo essa estrada, se eu já fui mentorada, eu entendi como é que eu já tive 3 mudanças de posicionamento em 5 meses, o que é algo bastante veloz para o digital, vocês vão entender direitinho já por quê. Falei, então, poxa vida, por que não ajudar a estruturar elas nisso, trazendo o entendimento da medicina e simbólica para o servir de quem desejar, né? Se alguém quiser estruturar ou associar isso ao seu atendimento, tanto melhor, mas não necessariamente isso, e principalmente ajudar as pessoas a pensarem como trazer, empacotar esses produtos para o digital. Então, foi pensando nisso que eu estou fazendo essa reunião hoje, porque a partir disso, então eu montei um setting, eu estruturei um setting de guiança mesmo, uma metodologia dentro da área da saúde, para os profissionais de saúde, para os terapeutas e terapeutas holísticos, para que a gente consiga trazer esse servir do sutil para o concreto e estabelecer isso no digital e no fora do digital, no offline, se assim também for de desejo de vocês, certo? Então eu vou compartilhar minha tela, porque eu tenho algumas informações aqui para a gente colocar. Gente, outra coisa importante também, já vi que tem pessoal aí, boa noite, meninas, para quem está por aí, né? Podem escrever no chat se quiserem, se tiverem dúvidas, inclusive mandem para mim aí. De onde vocês são e como é que vocês atendem, qual é o foco da terapia de vocês ou o foco do atendimento de vocês. Depois eu vou tomar isso como exemplo para a gente trazer de uma maneira, empacotar isso para o servir do concreto aqui, certo? Se quiserem, então, podem compartilhar aí e vão escrevendo no chat quem for chegando, tá bom? Então, tá jóia. Muito bem. Então, como eu comentei com vocês, isso tá vindo através de uma demanda de algumas mentoradas minhas já do primeiro e segundo ciclo, né? E a partir disso, é como eu falei para elas, e elas já estão nesse momento, né? Elas estão em 3 semanas de implementação do nosso modelo aqui e já estão coagulando, literalmente, né? Uma delas, ela é terapeuta, né, psicóloga, com formação em trauma, tá desejando fazer algumas coisas, estilo cursos e tudo mais, que eu vou ajudar ela nisso, mas qual era o primeiro desejo dela? Ela tem um grande volume de atendimento individual, e ela queria otimizar
o tempo dela escalonando número de pacientes com valor, ou seja, ela queria montar grupos e não estava conseguindo fazer isso. Então, qual a implementação que a gente colocou para ela, as orientações, tanto no Instagram, fora do Instagram, em como resolver? Em 3 semanas, ela conseguiu fechar 2 grupos terapêuticos com 7 pacientes cada, né? Ou seja, ela, né, septuplicou a possibilidade dela de resultado, tanto para os pacientes na terapia em grupo, quanto resultado financeiro, por exemplo. A outra mentorada minha, que já está no ciclo também, aqui na Unique, né, elas estão fazendo Unique individual, ela está iniciando os atendimentos terapêuticos e já tem paciente pagante, já começou com paciente pagante, tá? Então é nesse sentido que eu coloco para vocês, aterrar esse entendimento do mundo digital, empacotar os produtos e serviços para conseguir trazer isso de uma maneira que as pessoas entendam, que haja validação e que aí você possa, sim, andar por aqui e escalar mesmo aqui no mercado digital, certo? Muito bem. Então, são esses 2 momentos que a gente vai ter dentro do nosso setting de mentorias, tá? Esse momento, ele é colocado de 2 formas. Então, a gente tem o acesso a toda a estrutura do Medicina Simbólica para utilizar isso como uma ferramenta de estruturação do teu produto e serviço, se assim você desejar. O que tem nisso aí? Eu tenho o curso Medicina Simbólica Guia Estrutural, os níveis de investigação, as análises, processos alquímicos e de cura, né? E tem algumas outras coisas que são importantes também aqui, como sessão individual, criar esteira escada, entendimento da parte logística. Antes da gente continuar aqui, porém, eu quero comentar com vocês algumas outras coisas, tá? Antes de mais nada, entender que eu já estou nessa seara, eu já trabalho, né, com pacientes, com vidas e tudo, há 20 anos, certo? Eu já intuitivamente, eu fazia isso, eu já entendia que não era só o corpo físico. Não dava nome, não sabia que isso existia, 20 anos atrás, né? A gente não estuda isso, né? Então, o que acontecia? Eu trazia isso para o meu trabalho, mas não conseguia denominar, não conseguia estruturar isso. Aí o que aconteceu? Aí, claro, eu, pela própria dor, né? Porque é assim que a gente entra nessa área, né? Através da dor, né? Eu comecei a me aprofundar nos estudos de autoconhecimento, né? Em Jung, e na simbologia, o entendimento de como aquilo realmente representava no corpo o que esse sintoma quer dizer, o que essa sincronicidade quer dizer para esse paciente, nesse contexto dele, e aí já começava a trazer isso de uma maneira muito sutil para os pacientes no setting terapêutico. E, obviamente, antes de mais nada, eu fiz isso em mim mesma, né? Eu, como paciente. Então, dizer para vocês, eu sou o case número 1 mesmo, tanto do Medicina Simbólica, e também sou o case número 1 das Uniques, como eu posso comentar com vocês. Por quê? Porque eu não tinha esse conhecimento antes, realmente foi a partir disso que eu fui atrás e estudar e estruturar. Então, a partir do momento que eu consegui estruturar isso de uma maneira lógica, né? Então, poxa vida, eu consigo fazer esses 3 níveis, eu melhorei, eu já estou aplicando isso nos pacientes e Oi, gente, tem um microfoninho aberto, vou pedir para fechar, mas para se apresentarem aqui também e para mandarem de onde é que são e que tipo de terapia fazem também, porque eu vou pegar um exemplo de vocês aí para empacotar depois, tá? Então, a partir do momento que eu entendi, poxa vida, esse negócio funciona em mim, funcionou nos outros, estou conseguindo replicar. Joia, faz 3 anos que eu estou fazendo isso. E estava sempre fazendo isso no offline. Aí eu parei um dia e me perguntei, escuta, mas por que eu não estou no online, né? Principalmente depois da pandemia, onde se estabeleceu o ensino à distância, a consultoria online, de uma maneira permanente e cada vez maior e ampliada, gente. E aí eu comecei a me questionar, poxa vida, por que não ampliar o meu consultório para o Brasil, para o mundo, né? Como eu tenho mentoradas queridas que estão aqui hoje, que são, né, do outro continente mesmo, né? E além disso, por que não ampliar, por exemplo, a minha sala de aula, né? Já que eu sou professora, que eu consigo ministrar e tudo mais, por que não ampliar a sala de aula? E sair de uma sala fechada para o mundo, né? Então, essas vantagens o digital trouxe para nós. E se a gente sabe utilizar elas bem, gente, isso é um canal de amplificação absurdo nos dias de hoje. Eu posso dizer de caso próprio também, para falar para vocês, tá? Muito bem, então o que aconteceu? Comecei no digital e aí, obviamente, o que eu fiz? Fui estudar, né? É claro, fui estudar. E a partir do momento que eu estudei e entendi quais eram as implementações, fui mentorada, lógico, né? Ainda sou mentorada em questão de negócio e tudo mais, eu entendi como é que funcionava esse caminho, né? Abri essa estrada para o pessoal da saúde, das terapeutas, das terapias holísticas, profissionais de saúde mesmo,
porque isso pode ser um tanto melindroso se você não souber o caminho correto, né? No sentido, não dá para ser aquela coisa muito escrachada, mas também não dá para ser aquela situação assim, eu vou te atender aqui, eu vou, né, eu vou fazer para você aqui tranquilo, né, uma outra sessão e tal, no sentido de, né, ficar doando o teu trabalho. Também não é possível isso, né? Então a gente consegue achar um equilíbrio nisso e eu vou dizer para vocês, esse equilíbrio está sendo muito bem utilizado aqui. Vou explicar já já como, tá certo? Muito bem. Então, aí, a partir do momento que eu consegui estruturar isso aqui comigo mesma, entendi os pontos que precisam otimizar, né? E os pontos que a gente não deve utilizar de determinadas situações que também repassam a gente. Eu, então, trouxe vamos dizer, à tona esse setting terapêutico da Ioni. Como eu falei para vocês, antes de mais nada, isso foi uma demanda, né, das minhas alunas após o início do nosso trabalho aqui no digital, tá? E aí eu falei, nossa, por que não, já que a coisa tá indo bem? Olha, gente, vou dizer para vocês o quão bem que a situação tá indo aqui, para vocês entenderem, gente. Nesses 5 meses que eu tô no digital, eu comecei em dia 20 ou 18 de dezembro, gente. Eu comecei no digital, de 2022, tá? Aí você fala, puxa vida, mas é tão pouco tempo. Calma, vou dizer para vocês. Em 5 meses que eu tô aqui, eu consegui já faturar mais de 70k só no digital, 70k, 70 mil reais, só com o digital, com os produtos digitais. E eu já tive que, o que eu acho é uma ótima coisa, eu já tive que mudar o meu posicionamento dentro do Medicina Simbólica 3 vezes, gente. Em 5 meses. Quando vocês entenderem isso mais a fundo, vocês vão compreender o que eu estou comentando bem. É mudança de posicionamento. Isso é uma coisa que é fundamental dentro do digital para que haja entendimento de qual público você quer atingir, de aonde o teu serviço vai melhor se encaixar. Então, a média de mudança de posicionamento, gente, é assim, ó, é 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Em 3 meses, eu já fiz 3 mudanças de posicionamento para cima, o que é uma coisa ótima. Por isso que eu estou comentando com vocês. Indo pela estrada correta, tendo a metodologia estruturada, estruturando o teu produto, teu serviço de uma maneira que ele seja entendível aqui dentro do mundo digital. Gente, isso aqui é uma ferramenta maravilhosa. Não precisa ser escravo, não precisa ser refém de Instagram, copies, etc. Não é por aí, tá? Pra gente que é da saúde, não é por aí. O que a gente precisa fazer? A gente precisa se posicionar corretamente, a gente precisa setar direito os nossos produtos, a gente precisa segmentar o nosso público bem e a gente precisa ter mais de um produto para fazer o que a gente chama mix de campanha, mix de produtos. Isso vocês vão entender lá dentro do set da mentoria, quem tiver, né, o interesse em participar e ir para frente nisso aí, tá? Mas com essa estruturação, a gente consegue otimizar muito, tá? Muito bem. Então, deixa eu comentar com vocês assim, como é que isso vai funcionar? Como que eu posso colocar isso para vocês? Então, antes de mais nada, só me aprofundando um pouquinho mais, para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Carla Menini Stahlschmidt, eu sou médica há 20 anos, professora universitária há 16 anos, trabalho já desde, né, 20 anos eu lido com pacientes no offline. Nos últimos 3, 4 anos, direcionei o meu atendimento para essa estruturação do medicina e simbólica, sobreposição da medicina e da simbologia para o entendimento dos sintomas crônicos que chegam até nós, que são de difícil resolução, as doenças crônicas, que é aquela coisa, vai e volta, vai e volta. E isso eu sei que acontece em todos os settings, né? Acontece na nutri, acontece na psicóloga, acontece no dentista, acontece no médico, acontece na enfermeira, acontece na fisioterapeuta, acontece na doula, acontece no terapeuta holístico, no haikiano, em todo mundo isso acontece. Então, a partir do momento que eu consegui estruturar isso, o que eu fiz? Eu criei essa metodologia mesmo, essa é autoral, né? Essa sobreposição da medicina e da simbologia. Existem outras maneiras de ver isso, o pessoal confunde um pouco assim, a medicina germânica, Ayurveda, etc. Não, não tem nada disso. É simplesmente sobreposição, medicina alopática com a simbologia e como entender isso, certo? Daí, quem, por exemplo, quiser se aprofundar nisso, dentro das mentorias a gente vai ter acesso a todo esse material gravado no Medicina e Simbólica, e se for de interesse, você pode utilizar isso no teu setting terapêutico, certo? Muito bem. Então, explicando para vocês um pouquinho melhor como é que isso vai funcionar. Então, eu já expliquei aqui, né? Vai ter acesso a toda a estrutura, que tem o curso, tem o workshop de sonhos, tem o Jornada da Heroína, tem a anamnese simbólica e o corpo, tá? Tem várias coisas lá dentro e quem tá dentro aqui vai conseguir ter o acesso a tudo isso, tá? Muito bem. Dentro da mentoria, então, tanto a
a mentoria Unique Therapist e a Unique Six, a gente vai ter essa subdivisão em grupos que eu vou explicar para vocês agora direitinho, tá certo? Então, isso aqui é o geral, ok? Muito bem. Então, o que a gente precisa entender? Que as coisas têm um tempo, né? Elas começam no vaso alquímico, elas têm o tempo para gestar, entender, trabalhar internamente e daí externar uma ideia. Então, talvez muitas de vocês já estejam com isso há um tempo, assim como eu estava. Até 3 anos atrás. Eu estava com isso, ó, já na cabeça. Mas não tinha uma forma, não tinha uma definição, não tinha como colocar essa estruturação. Mas chega uma hora que ela acontece. Então, se a gente tem uma guiança para isso, funciona muito melhor, né? Então, a partir disso, você tem que estruturar uma ideia principal, que é a sua matriz de atendimento ou a matriz do teu produto. É isso que você tem que entender. Precisa ter uma linha mestra, e a partir dessa linha mestra, você pode ter vários braços, aonde você consiga subdividir e implementar isso aí para o teu paciente, no online ou no offline, tá? Muito bem. Então, eu tenho que entender assim, ó, as ferramentas e as skills que eu já tenho, né? As hard skills e soft skills. As hard skills, as qualidades técnicas. As soft skills, as qualidades humanas, tá? Então, eu tenho que ver. Eu tenho que ter ferramentas básicas. Posso ou não ter ferramentas avançadas. E se eu tiver a possibilidade de ter as ferramentas únicas, aí eu tenho o que a gente chama de um nicho autoral, né? Que é uma das coisas que, para nós, na nossa área, ajuda muito aqui no digital, tá? Funciona do ponto de vista estratégico as três. Se eu tenho um nicho autoral, acontece o que está acontecendo comigo agora, que é isso que eu quero explicar. Acontece com velocidade, entendeu? Então, tudo é questão da gente parar, pensar, já ver o que você tem de linha mestra. Se você não tem uma linha mestra, é assim, você vai estruturar um atendimento teu, vai escrever um resumo do teu atendimento e vai ver que a partir daquilo ali, eu tenho isso aqui. Então, isso já é um esqueleto. Então, a partir disso, a gente vai entender da onde, o que, como isso pode ser amplificado e subdividir isso nas tuas hard skills, soft skills e se tem alguma coisa autoral. Se não tem, já vou dando a dica aqui, ó. Você pode ter agora. Se você, por exemplo, colocar a medicina simbólica em cima disso. Não tem problema nenhum. Você vai ter o acesso a isso. Então, se você conseguir colocar a simbologia de alguma maneira na nutrição, dentro do teu coach, dentro da terapia floral, que eu vi que tem uma amada aqui que faz isso, né? Dentro do teu atendimento na enfermagem, dentro do teu atendimento médico mesmo, né? Então, isso vai ser um diferencial. Então, já começando com um plus por aí, né? Muito bem. Então, a estrada eu já comentei com vocês, né? E essa estrada aberta, como eu falei, no princípio lá atrás, com o atendimento, depois com a estruturação do Medicina Simbólica, depois com a estruturação disso para o online, de uma maneira que está rapidamente validada, vocês já vão ter aqui. Vocês vão ter aqui comigo, né? Eu conseguindo guiar vocês neste caminho. Este é o principal diferencial das duas, né? Da Unique T, que é em grupo, e da Unique Six, que é a mentoria individual. Tá? Aqui a gente tem alguns depoimentos já das minhas mentoradas, o primeiro e segundo ciclo, muito amadas, algumas estão aqui, inclusive, comigo hoje. Beijo para vocês também. E a partir disso, vocês veem assim, ó, que o que essas mentorias causaram? Transformação. E a partir desse momento é que vem a próxima etapa, é que vem a próxima, vamos dizer assim, próxima demanda, que foi justamente o que aconteceu. Houve curas delas em determinadas áreas, e a partir disso elas enxergaram, não, peraí, mas eu consigo fazer isso, eu tenho algo aqui, o que eu posso fazer em relação a isso? E a partir disso veio essa demanda, tá? Então, isso, como eu falei para vocês, em 3 semanas de aplicação, uma das mentorandas de Unique Six já conseguiu fechar pacote de sessão e concretizou primeiros pacientes. A outra fez 2 grupos, né, de 7 alunos, cada um de 7 pacientes, cada um terapia em grupo, né, que ela conseguiu escalar. Ela tinha uma agenda muito cheia no individual, e ela conseguiu, a partir dessas orientações nossas, em 3 semanas, através do Instagram e de grupos, ela conseguiu fechar 2 grupos fechados aí. Isso é só o começo, né, gente? Não tem nem metade das coisas implementadas ainda, né? São 6 meses que a gente faz o segmento, tá? Muito bem. Então, como é que isso ajuda? Cadê o poder de tudo isso aí, né? Primeiro é o direcionamento certeiro, aquilo que eu comentei com vocês. É alguém que já abriu estrada, tá apontando aquilo ali e te acompanhando na implementação. Segundo, o feedback e orientação, tanto em grupo
quanto individual, como eu comentei com vocês, né? Na Unique Six, o acompanhamento é todo individual. Na Unique T, que é a mentoria em grupo, as sessões são quinzenais em grupo, o acompanhamento acaba sendo individual. Por quê? Porque tem o feedback pelo WhatsApp, com até 24 horas de tempo para resposta no horário comercial, de segunda a sexta-feira, além, claro, nas próprias sessões, além de implementação dos pilares, a gente poder discutir tudo isso em relação a cada nicho. É sempre aprendizado, né? É muito rico, né? E a implementação, né, ter alguém junto com vocês nesta implementação, que também faz diferencial, por quê? Ó, eu já fui por aqui, não deu muito certo. Olha, eu já setei para esse público aqui, vamos dizer, esse pacote, que é um pacote de ticket médio, cara, não foi muito bem. Vamos tentar ampliar um outro público, vamos entender qual é esse principal público, qual é o comportamento desse público, né? Então, são várias coisas que, se a gente tá sozinho fazendo, a gente fica batendo cabeça anos a fio, gente. Não sei se tem alguém aqui que já passou por esse caminho, mas se assim eu foi, sabe do que eu tô falando, né? Eu, no meu caso, como eu já peguei, né, um pessoal bom no começo, né? Fui mentorado de uma maneira muito eficaz no começo, as coisas estão indo rápido, né? O que é uma coisa ótima, tá? Muito bem. Então, a mentoria, apresentando para vocês, então, como é que funcionariam essas mentorias, tá? A Unique Six, então, é uma mentoria individual, com acompanhamento de implementação por 6 meses, onde as sessões serão individuais, quinzenais para o alinhamento e otimização dos produtos, posicionamento, copy, funil, tráfego, segmentação, campanha. Isso tudo da parte logística do online, tá? Além, claro, da estruturação do pacote de serviço, do teu pacote de serviços, consultas, ou mesmo de cursos, ou um pouco de cada um, né? Que a gente sugere, né? Uma escada de produtos, né? E não necessariamente uma esteira. Lá dentro vocês vão entender melhor isso aí, mas que a gente tenha mais de uma coisa para oferecer no online. E, na verdade, é aquela história. Se você tem uma linha mestra, você tem uma coisa só, principal. Então, não é que você vai ter que ficar quebrando cabeça com 15 outras coisas associadas. É uma coisa e daquilo ali vem ramificações, tá? Então, você tem essa possibilidade, essa capacidade de estruturação, certo? De estruturação, de escada de produtos, como eu falei, e isso vai te dar o quê, gente? Previsibilidade de caixa, né? Se você tem uma esteira é ótimo se você já tiver uma escada bem setada, tá? Isso seria um outro momento, né? A gente começa pensando numa escada, tá? Que já vai arrumando o que a gente chama o high ticket, que é outra coisa que eu gostaria de implementar com vocês também para quem entrar nas mentorias, tá? É falar de tickets acima de R$ 1.000, tá? Mas, meu Deus, Carla, mas é possível isso? Gente, é super possível, é fazer do jeito certo, é implementar com a segmentação correta e é ter um produto bom, claro, né? É ter um produto que seja validado, que dê resultado, tudo isso. Então, quem tá aqui e já faz atendimento, já sabe que seu produto é bom. Então, o que a gente precisa, às vezes, é como eu falei para vocês, é estruturar, é coagular, envelopar do jeito certo, tá? Posicionamento high ticket, como a gente falou, né? Com margem de lucro e no teu produto ou serviço, tá? Otimização de campanha e acesso a toda a estrutura gravada, se quiser utilizar também o Medicina Simbólica como uma ferramenta ou como um plus no teu, né, no teu próprio serviço, tá? O acesso à plataforma, então, com estrutura por 1 ano, e a disponibilização dos materiais didáticos em 3 etapas de acordo com a evolução. Posicionamento, copy tráfego, segmentação, mix de campanha e mix de produtos, tá? O acesso, lógico, uma vez você acionando a mentoria, teu acesso ao material gravado da medicina simbólica, quer dizer, a parte de fundamentação é imediato, tá? O workshop dos sonhos, desafio biorritmo, a entrevista simbólica, tudo isso, né, tá setado lá dentro da nossa plataforma. Então, esse é o pacote que acompanha a mentoria individual Unique Six, tá? Muito bem. Bom, então a Unique T vocês entenderam, né? Vou voltar aqui para falar um pouquinho de novo antes da gente conversar e eu pegar um exemplo aqui, tá? A Unique T, que é a estrutura em grupo, então vai ter também acesso a toda a estrutura do Medicina Simbólica, mesma história, tá? A Unique T, ela é composta por sessões quinzenais em grupo, de 1h30 a 2 horas de duração, onde a gente vai colocar os pilares, esses pilares logísticos do online, e aonde a gente vai colocar a estruturação dos níveis de investigação também do Medicina e Simbólica, caso você queira implementar isso no teu setting terapêutico. Junto com isto, vamos criar, então, nessa sessão individual, onboarding, que a gente vai ter com cada um do grupo, né? De 1 hora, 1h30, a gente vai setar
a tua escada, no caso aqui vai ser escada, a gente vai projetar para uma escada de produtos e depois, se já tiver muito material, a gente pode até pensar numa esteira no segundo momento, tá? E o entendimento da parte logística, então, no online e no offline, daquela maneira que eu comentei com vocês, certo? Então, a diferença da Unique T em grupo e a Unique Six individual, basicamente, é a maneira de acompanhamento e implementação, tá? O material, tanto teórico quanto material da logística de implementação, da coagulação mesmo, vai ser igual para os dois, e cada mentorado que assim decidir, por estar com a gente, vai realizar um onboarding individual com a gente de 1 hora e meia, justamente para entender o que você já tem, o que já está estruturado, o que pode ser feito, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu acabei de ver aqui, ó. Tem uma mentorada nossa aqui, a Fernanda, né? Uma amada nossa que está aqui na linha com a gente no chat. Ela é terapeuta floral e atende online. Então, como a gente poderia pensar nisto, né? Então, vamos setar uma ideia de empacotamento. Eu nem sei muita coisa do que acontece, vou poder falar de uma maneira menos aprofundada, mas só para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, veja, se ela é terapeuta floral, o que acontece? A gente deve ter indicações de produtos, deve ter consultoria e possivelmente deve ter produtos físicos, certo? Muito bem. Então, dentro disso, o que acontece? O que deve acontecer por enquanto aí? Uma consultoria individual, com o entendimento que aquele paciente tem, e a partir dali uma indicação de florais, e aí que o paciente confeccione esses florais, ou por uma receita, ou você mesma talvez tenha isso e já ofereça isso para o teu paciente, certo? Muito bem. Como é que a gente pode otimizar isso? Então, veja, consultoria é sempre uma coisa que a gente tem que pensar no high ticket. Mas a gente não pode oferecer uma consultoria, ponto. A gente tem que pensar sempre em oferecer uma experiência para o teu paciente, tá? Então, quando a gente está falando em valores maiores, a gente está falando de, por exemplo, oferecer essa consultoria com uma amostragem de produtos, por exemplo, em um pequeno tamanho, a receita já dos produtos que você vai fazer, por exemplo. Se você tiver os produtos, maravilhoso, vai fazer a venda junto. Entendendo que pode, por exemplo, também ter um setting para cada situação, digamos, que você imagine. Digamos que você queira usar aqui, ó, vou dar um exemplo, tá? O medicina simbólica no teu atendimento. Um setting de florais para ajudar a catalisar a calcinátil. Um setting de florais para ajudar a catalisar uma solútil. Um setting de florais para ajudar a catalisar uma sublimátil, por exemplo, entende? E aí você faz kits, por exemplo, e empacota isso para a entrega do paciente, podendo estar eles associados à consultoria ou não. Pegaram como é que é? Então aí você tem kits que você pode vender por um valor menor, você pode entregar por um valor menor. Você tem consultoria com kits onde você pode entregar no valor mediano. Você tem consultoria com kits, amostragem de produtos para aquela situação. Você pode ter, por exemplo, assinaturas de kits, por exemplo, entende? Então você vê, daí já sai 4, 5 ideias em que você pode estar, escalando elas dentro do teu material que você já tem hoje. Tô dizendo assim, ó, eu não sei nada muito além, só sei que é terapeuta floral e que atende online, certo? Então, vocês veem, a gente consegue estruturar de uma maneira mais lógica para que os pacientes consigam entender e que a gente consiga ter muitas ramificações nisso, o que é muito bom para eles e muito bom para nós. Por quê? Porque aquele paciente que não pode, por exemplo, chegar e fazer uma consultoria com experimentação, com o pacote completo lá já das receitinhas do floral, já com o floral mandado, ele, por exemplo, pode entender, você pode, por exemplo, colocar resumidamente, aí a gente tem que pensar como poderia estruturar isso, né? Ou uma call de tamanho menor, que também tem valoração, né? Ou uma call que seja de experimentação para esse paciente, para que daí ele adquira. Vamos ver, no teu caso, o que está pegando mais aqui? Eu acho que é uma calcinate. Então, para você, seria esse kit calcinate. É assim, assim, assim e tudo mais. E daí, mano? No físico, eu digo. Tá? Então, isso é só um exemplo, tá? Então, a gente consegue fazer muitas coisas. Agora, claro, você tem que sentar com cada um, entender em profundidade qual é a tua estruturação e, a partir disso, conseguir te trazer as ideias que vão poder ampliar ou angariar bastante, né? O teu servir aqui, mesmo aqui no digital, tá?
Muito bem, que já comentei tudo, então. Muito bem. Então, aí tem umas perguntinhas que a gente tem que se fazer, né, gente? A gente tem que entender a diferença entre valor e preço, né? Então, isso já serve tanto para cá quanto para vocês, quando vocês estiverem raciocinando, pensando em cima da estrutura de vocês, tá? Cada vez mais tem que compreender o seguinte: não é o ideal que a gente venda horas do nosso trabalho. O que é o mais comum que a gente aprendeu desde sempre na nossa vida. Não é o ideal. Aqui a gente consegue entregar, e é muito melhor, tanto para o paciente, cliente, etc., quanto para nós, entregar soluções, gente. A gente consegue entregar soluções. Transmutação, catalisação de operações, por exemplo, né? Catalisação de, vamos dizer assim, de um problema específico. Digamos, um paciente que tenha compulsão, né? Como é que a gente pode desenterrar essa coagulate desse paciente? Trazer isso para o teu setting. Eu sou uma nutricionista que trabalho com essa visão, com a visão simbólica, com a visão sutil da coisa, entendeu? Então, isso é um diferencial. Você oferece um pacote disso. Você não oferece, assim, a tua consulta hora. Até pode, eventualmente, mas não é o que a gente busca. O que a gente busca é um pacote menor, um pacote maior e um pacote que tenha tudo, tá? Então, o valor disso é o valor da transformação, da resolução do teu cliente, paciente. É ele sair do ponto A e chegar no ponto B. É isso que importa. É isso que vai fazer teu produto ser validado aqui no online. Então, essa é a primeira coisa do empacotamento que tem que entender, tá? Já tô soltando ouro aqui, ó, já para vocês, tá? Então, valor é uma coisa, preço é outra, tá? A outra questão, a outra coisa que a gente consegue entender, né? Escalabilidade. Isso, gente, isso assim, ó, no offline, a gente vai até um limite. Mesmo que você tenha grupos, o teu grupo vai ter um limite de pessoas, né? 20 pessoas, 30 pessoas, falando assim. Agora pense, se você, por exemplo, otimiza o teu servir numa mentoria, por exemplo, que é uma outra coisa ótima, que é autoral, isso tem uma diferença também. Consultoria, mentoria, curso, tudo isso também a gente tem que entender direitinho, né? Se você, por exemplo, faz uma mentoria dá super certo, e você tem, por exemplo, 100 mentorados, você faz uma reunião no Zoom com 100 mentorados. Não vão estar os 100, estar os 90 e tanto, mas eles estão lá, né? Então, é nesse sentido. No digital, você consegue escalar. E com escalabilidade, você vai ter duas coisas que no offline a gente consegue até um limite, que é o quê? Previsibilidade de caixa e margem de lucro quando a gente está falando dos produtos high ticket. Os produtos que são acima de R$ 1.000. Isso é a definição do produto high ticket no online, né? Então, a gente consegue pensar numa escala de valor maior, tá? Eu não tô falando de valor-preço, não. Eu tô falando de valor de transformação mesmo, né? E a terceira coisa que eu trago aqui para vocês é justamente esse entendimento que eu tô comentando com vocês. Nesse caso aqui, a estrada já tá aberta. Por quê? Porque eu, como profissional da saúde, que tenho 20 anos de experiência lá fora, trouxe isso para o digital. Em 5 meses, claro, com a guiança certa, eu consegui implementar tudo isso aí e entender quais são as ciladas, por exemplo, para nós, da área da saúde, né? Os profissionais de saúde, com o entendimento amplificado de que existem algumas questões que têm que ser colocadas para os nossos clientes, pacientes, de uma outra maneira. E o que acontece? Isso te poupa tempo. Isso te poupa tempo do quê? De erro, né? Você não vai ter que errar. Porque eu já cometi alguns, eu já não vou cometer mais. Quem me ensinou já cometeu vários, e eu aprendi com eles. Ah, tá, então eu nem vou por aí. E eu já entendi. E vou dizer para vocês, o momento que eu fui voltar para trás e fui tentar fazer algumas outras coisas, eu já vi que deu errado na hora. Eu falei, opa, peraí, já volta para cá para dança aqui, tá? Então, é aquela história. A gente aprende no movimento. Mas tem alguém que se movimentou antes e que já entendeu aquilo ali, tanto melhor, né? Porque o teu movimento vai ser mais certeiro, né? E aí isso te poupa aquela moeda de troca energética que é uma das mais maravilhosas e preciosas hoje, que é o quê? O tempo, né? Então isso é algo que não tem preço mesmo, tá? Então, comentar com vocês. O valor disso tudo, vou dizer para vocês, pelo valor que a gente vê por aí, valor de mercado, tranquilamente 8, 10 mil, tá? O que acontece? Nós estamos começando esse setting, vocês serão a primeira turma, né? Eu já tenho as primeiras mentoradas, vão ser a primeira turma. Então, o que acontece? Primeiro falando, da mentoria individual,
que é a Unique 6, né? A gente teria um valor original de 6.975 ou 12 vezes de 566, que dá para fazer por múltiplos cartões, dá para fazer no Pix com desconto ainda de 5%, tá? Mas, como esse é um primeiro ciclo, a gente já sai dando um desconto do ciclo 1 de R$1.000. Então, a mentoria vai sair, em verdade, esse primeiro ciclo, 5.975, para o acompanhamento de 6 meses, com divisão em cartões, múltiplos cartões, o desconto no Pix, tá? Então, como eu falei aqui com vocês, lá pela plataforma, certo? Isso para mentoria individual, ok? A mentoria em grupo, né? A mentoria Unique T. Então, trazendo os valores ela aqui para baixo, depois eu coloco ali. Deixa eu puxar aqui para vocês aqui, ó. Mesma história, escalabilidade. A Unique T teria um valor original de R$ 4.440, por ser uma mentoria em grupo, não ter exatamente o mesmo acesso, tudo isso, ou 12 vezes de 440, mas na primeira turma a gente também vai dar um cupom, desconto de R$900, não é R$1.000, né, para fechar os 3.500, mas seria daí R$3.500, esse valor podendo ser feito também até 12 vezes no cartão, múltiplos cartões, ou um cupom de 5% também no caso de querer optar pelo Pix. Esse cupom seria o cupom da turma 1, certo? Então, gente, quando eu trago isso aqui para vocês, não é sem ter pesquisado, sem ter aprofundado e sem ter entendido o valor disso aqui, e não o custo, tá? Porque isso é o que eu falei para vocês, gente. Ou seja, eu tô passando aqui 6 meses de orientação. Em 5 meses, eu fiz 70K aqui no digital. Só no digital. Entende? Então, pense. 70K, R$70.000, só de produto. Aqui, produto, mentoria e tudo mais. Entrega, né, gente? Mas o que acontece? Tem que ter um produto bom, um produto validado, um produto que gere transformação nas pessoas, mesmo que elas entendam realmente que isso ali é para mim. Realmente é isso aí, tá? Então, isto é valor. E é sobre isto que a gente fala, tá? Então, é aquela história, ter alguém que já trilhou a estrada e que conseguiu escalar. E a nossa geração, gente, isso é fato. Pena que eu me apercebi disso depois de um tempo. Mas também pandemia no meio, aquela coisa toda. Na verdade, isso aí ficou bem estabelecido agora, né? Mas hoje é fato, gente. Hoje é fato. A nossa geração é a geração que tem a oportunidade de fazer do mundo a sua sala de aula, o seu consultório, o seu escritório. E além disto, gente, lucrar, né, ter o resultado do seu trabalho reconhecido tanto no sentido ético, quanto no sentido profissional, quanto no sentido financeiro, quanto no sentido qualidade de tempo com esta ferramenta que é o digital, gente. Isso é fato, não tem o que dizer. Tá? Então, eu posso dizer isso, como eu falei para vocês, de vivência própria, né? Do que aconteceu comigo nesse tempo agora, do que vinha acontecendo já antes, vamos dizer assim, da estruturação que existia antes, tá? Mas que não vinha para o mundo. Tá? Então, assim, eu tenho certeza que vocês aí têm isso em vocês também. Eu sei que tem. Em algum lugar tá aí, tá no vaso, tá gestando, mas a gente precisa estruturar isso para quando isso vier à tona, isso venha de uma maneira certeira, tá? E a gente sempre vem também naquele terceiro quesito, que é o quesito merecimento. Às vezes a gente acha assim, não, mas isso aí talvez, será que é para mim? Mas acho que não é isso aí, eu não tô nessa fase, né? Eu não tô aí ainda. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Isso é pura e simplesmente uma questão de permissão para nós mesmos. E de acreditar em nós mesmos, acreditar no que a gente faz, acreditar no que a gente tem é algo bom e algo que ajuda os outros, que melhora a vida dos outros. Porque eu acredito que todos que estão aqui, que são profissionais dessa área, têm como um dos pilares isto na sua vida, né? Curadores, né? São os curadores, é o chamado dos curadores, é aquilo que eu falo. Eu entendi esse chamado, eu entendi o chamado dos curadores feridos, estou ajudando eles, e a partir disso eu estou vendo que a gente precisa amplificar essa voz para o mundo. Então é por isso que eu tô aqui falando isso com vocês hoje, tá? É digno, é justo, é correto que você receba isso. Então não fique com medo, não tenha medo disso, né? E a outra coisa que eu pergunto para vocês sobre tudo isso que eu expus aqui é: quanto tem te custado ficar de fora disso aí? Quanto tem te custado não implementar isso de uma maneira que você consiga colocar o teu servir aqui no concreto de uma maneira inteligente e de uma maneira, por que não, lucrativa. Lucrativa para você, lucrativa para o paciente, lucrativa para quem vai utilizar o teu serviço, teu produto e melhorar a qualidade de vida, melhorar
todos os aspectos da vida deles, né? Porque esse é o nosso objetivo, como eu falei para vocês, né? Quem tá aqui é curador, no geral, que eu sei. Então, a gente sabe que a gente tem um chamado e que a gente precisa, então, organizar, estruturar isso de uma maneira a conseguir trazer isso para o nosso servir no mundo, tá? Eu quero dizer para vocês também que, com essa reunião aqui hoje, a gente está abrindo as vagas, então, para as mentorias, para a mentoria Unique T e para a mentoria Unique Six. E essas condições de cupons que eu coloquei para vocês ali, elas vão estar vigentes por 48 horas, tá? Então, é de hoje até quarta-feira à noite. Depois, aí, eu vou ter que tirar, né, esses cupons. Por quê? Porque aí eu vou estar implementando as outras mentorias lá, eu já vou estar no outro braço de trabalho, lá com as mentorias Premium e a Standard, fazendo as mudanças que a gente também vai otimizar, tá? Então é assim, se você já entendeu que você tem algo aí dentro de você que precisa vir para fora, é o seu momento, eu digo para vocês, é o seu momento. Se tiver dúvida, se tiver qualquer coisa diferente, manda para mim. Na verdade, pode mandar aqui já, né? No chat, se tiver alguma coisa, ou já tem uma ideia, já tem esse, cara, eu tenho isso aqui, o que que você acha? Será que dá para fazer isso? Será que dá para fazer aquilo? Pode mandar, que a gente já tenta raciocinar aqui num primeiro momento para entender, né? Ou se tem alguma outra dúvida relacionada à parte da logística mesmo, né? Da mentoria também, tá? Podem mandar aqui no chat que a gente já conversa. Ó, tem a assinar aqui, né? Psicóloga, life coach, certo? Muito bem. Tem alguém querendo entrar aqui. Então, se alguém tem alguma dúvida em relação aí às mentorias, né? Tem atendido clientes online, olha aí, a Sinara já tem atendido clientes. Muito bem, muito bom, muito bom. Então, a gente precisa compreender se a gente tem uma estruturação legal nisso, se tem uma escada, uma esteira, se não tem, vamos otimizar isso de uma maneira que a gente consiga implementar, porque isso faz toda a diferença, gente, tá? Faz toda a diferença, desde a estruturação, posicionamento, segmentação, copy, tráfego, tá? Isso tudo a gente vai falar a fundo, né? Nas mentorias, além de, como eu falei para vocês, as sessões de abertura, tanto da Unique T quanto da Unique Six, elas serão individuais. Mesmo para mentoria em grupo, a primeira sessão é individual para a gente estruturar o que vocês já têm e o que a gente pode fazer e melhorar e ampliar dentro do que vocês têm nos produtos. Certo, gente? Alguma dúvida aí? Podem mandar aqui para a gente, se tiver alguma coisa. E eu vou mandar. Aninha, maravilha. Ah, boa pergunta. Tô te esperando aqui. Bom, então, o início, boa pergunta, Ana, né? A nossa primeira reunião da Unique T vai ser no dia 20 de junho, ela é das 9 às 11 da manhã, que é o horário que eu consegui encaixar. O que acontece? As sessões vão ficar todas gravadas e quem entrar na mentoria em grupo, obviamente, vai ter o acesso a todas as sessões que estão lá. Ah, e é uma outra coisa importante também, foi bom que você perguntou isso. E durante todo esse período de acesso, mesmo que outras turmas vão começando, né, que é a ideia, né, começar turmas aí a cada, talvez aí 3 ou 6 meses, vamos ver, né, mas todas as sessões que forem gravadas e estiverem na plataforma, vocês vão ter acesso, tá, durante esse ano, certo? Então, quer dizer, vai ser do ciclo de vocês e pelo menos mais 2 ciclos aí, né, de sessões quinzenais, tá? Mesmo que vocês não estejam mais, né, por exemplo, fechou 6 meses, pode, se quiser pode renovar e tudo mais, mas fechou 6 meses, vocês vão ter esse acesso ainda até fechar 1 ano, tá certo? Então, isso é importante. Sim, a princípio, as reuniões serão às terças-feiras de manhã, das 9 às 11, tá? Que é o horário que eu consegui colocar na minha agenda. Mas como eu falei para vocês, não pode ver na hora, não tem problema, isso vai ficar gravado e vai ficar setado. Outra coisa importante também, para quem participar da Unique T, a gente também vai ter um formulário onde vocês vão poder mandar as dúvidas antes da sessão já, tá? Caso tenham de estruturação e tudo mais, além do próprio WhatsApp, né? Do acompanhamento pelo WhatsApp, tá? Então, tem dúvida maior, quer discutir na reunião e tudo mais, manda pra gente. Ah, puxa vida, eu queria que discutisse na reunião, eu não vou estar lá. Não tem problema, manda no formulário que a gente conversa, discute, passa toda a implementação, e aí depois, quando você assistir, a tua resposta vai estar lá, tá? É aquela história que eu falei para vocês. A mentoria é em grupo, mas o feedback e a orientação vai acabar sendo individual, né? Tanto através do formulário, quanto no acompanhamento pelo WhatsApp nos horários comerciais. Certo, gente? Ok?
Mais alguma dúvida, pessoal? Tem aí algum exemplo, alguma coisa? Se não, o que eu vou fazer então agora, gente? Eu vou mandar o link para as inscrições no nosso grupo, tá? Vou mandar os links lá. Esses links vão ficar, então, tem que aplicar o cupom, tá? O link tá com o valor usual da mentoria, aí tem que aplicar o cupom. Então, o cupom, eu vou mandar para vocês lá direitinho também para vocês saberem. Mas o cupom da Unique Tea é o cupom Turma1 e o cupom da Unique Six individual é o Ciclo 1, tá? Tanto um quanto o outro. Qualquer outra dúvida ou outro questionamento, indagação, manda para mim no WhatsApp, lá no privado, não tem problema, tá? Meu número tá lá no grupo, então é só me mandar mensagem no privado se tiver alguma outra dúvida, alguma outra coisa assim. Lembrando que esses valores para as primeira turma, primeiro ciclo, estão válidos até quarta-feira agora à noite, tá? 48 horas. Combinado, gente? Certo? Então tá joia. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que possa ter já dado uma luz aí no fim do túnel com algumas coisas, que alguns pontinhos aqui já são bem importantes para começar a implementação no digital. Espero todo mundo desse lado de cá, combinado? Ah, outra coisa, essa gravação vai ficar disponível por 48 horas no grupo também para quem não conseguiu ver ela inteira, tá bom, gente? Assim que der, eu subo lá, tá? Combinado? Então tá joia? Então, mando um beijo para todo mundo. Obrigada por estarem aqui. Fico muito feliz e honrada. E nos vemos na mentoria, então, tá bom? Beijo!